Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais influentes e, sinceramente, mais divertidas de todos os tempos. Com certeza. Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Nós recebemos uma série de trechos do livro e a nossa missão aqui é tentar montar o quebra-cabeça que é a mente desse cavaleiro. Vamos explorar por que um fidalgo espanhol decide, assim, do nada, se tornar um cavaleiro andante, como ele arrasta o pobre Sancho Panza para essas aventuras, Pois é. e por que essa história escrita há mais de 400 anos ainda parece falar diretamente com a gente. Exato. Não é só sobre um homem que enlouqueceu lendo livros. É sobre essa linha muito tênue entre o idealismo e a loucura. Sim, E sobre a amizade que nasce nos lugares mais improváveis e principalmente sobre o poder que as histórias têm sobre nós. O Cervantes começou escrevendo uma paródia, mas acabou criando um espelho da condição humana. perfeito. Então, para a gente entender o Dom Quixote, a gente tem que começar pela origem de tudo, a obsessão dele. Sim, a obsessão. Ele não lia livros de cavalaria, ele devorava. O texto diz que ele vendeu partes das terras para comprar mais livros e passava as noites lendo de claro em claro e os dias de escuro em escuro. Ele se afogou nessas histórias. E esse é o ponto de partida do Cervantes. Ele tinha um alvo muito claro, que ele mesmo menciona na obra: Qual era? desbancar a autoridade e a aceitação que os livros de cavalaria têm no mundo. Pensa nesses livros tipo como as franquias de super-heróis de hoje. Boa analogia. Eram super populares, mas muitos eram repetitivos, com heróis invencíveis, tramas absurdas. Cervantes não estava atacando a fantasia, mas o que ele via como uma ficção preguiçosa que, sabe, entorpecia a mente das pessoas. Ele queria dar uma sacudida no gênero. Exatamente. O que eu acho incrível é que, mesmo com essa missão toda, o Cervantes parece muito inseguro no prólogo. Ele descreve o próprio livro como seco como palha, longe da invenção, franzino de estilo, pobre de conceitos. É uma autocrítica brutal. É verdade? E isso era uma insegurança real ou era mais um jogo dele com o leitor? Uma falsa modéstia, talvez? Eu acho que é uma mistura dos dois, mas pende mais pro jogo. É uma piscadela pro leitor, sabe? Ao se mostrar vulnerável, ele meio que nos convida a entrar na brincadeira. E a brincadeira fica mais complexa. Fica muito mais complexa quando ele inventa que não é o autor original. Ele alega que está só traduzindo um manuscrito que encontrou de um historiador mouro, um tal de Cid Hamet Benengeli. O que, por si só, já é uma grande ironia, certo? Exatamente. Ele está parodiando os próprios livros de cavalaria que adoravam usar esse truque de se apresentar como traduções de um manuscrito antigo para ganhar um ar de autenticidade. Para parecer mais importante. Isso, ao fazer isso, o Cervantes cria uma camada de desconfiança desde o início. Ele está nos dizendo: olha, não acreditem em tudo que vocês leem, nem mesmo neste livro. Ele está brincando com a própria ideia de autoria e de verdade. E essa confusão entre verdade e ficção é o que define a mente do próprio Dom Quixote. A loucura dele não é aleatória, ela tem regras. Tem uma lógica. Ele vive numa realidade paralela, completamente governada pela lógica dos livros. Por exemplo, quando ele leva uma surra e fica caído, sem conseguir se mexer, ele não pensa, quebrei uma costela. Não, claro que não. Não. Ele recorre ao que o texto chama de seu remédio costumeiro. Ele se lembra de um personagem, Valdovinos, e começa a recitar os versos da história como se ele estivesse vivendo aquela cena. E isso está totalmente ligado ao código de honra dele. Em certo momento, ele explica para o Sancho que não é permitido aos cavaleiros andantes se queixarem de ferida alguma, mesmo que eles saiam as tripas por ela. Nossa. A loucura dele tem uma lógica interna muito consistente. Ele não está apenas delirando, ele está atuando segundo um roteiro muito rígido que ele mesmo criou. Espera, então a lógica dele é quase como a de um ator que se recusa a sair do personagem, não importa o que aconteça. É a analogia perfeita. Ele sabe que está ferido, mas as regras do mundo dele o proíbem de admitir. Isso é fascinante. E o grande mecanismo de defesa para manter essa atuação é o conceito de encantamento. Sempre que a realidade teima e não se encaixar na fantasia dele, a culpa é de um mago. Sempre. Quando os livros dele somem, não é porque a sobrinha e o padre queimaram. Foi um mago que os levou.
Quando a suposta rainha que ele protegia na estalagem se revela uma simples camponesa, Ele não questiona a missão. não, ele conclui que um encantador maligno a transformou só para frustrá-lo. É a desculpa perfeita para tudo. O famoso caso dos moinhos de vento que ele ataca, achando que são gigantes, se encaixa nisso. Totalmente. Ele não admite o erro. Ele diz que o mago Freston transformou os gigantes em moinhos no último segundo só para lhe roubar a glória da vitória. Exato, o encantamento é o que permite que a fantasia dele sobreviva ao choque constante com a realidade. Mas o que é realmente genial é como o mundo ao redor reage a isso. Uhum. Em vez de simplesmente descartá-lo como louco, muitos personagens decidem entrar no jogo. O estalajadeiro, por exemplo, percebe a seriedade do Don Quixote e decide seguir os caprichos dele para se divertir um pouco. E aí ele faz aquela cerimônia falsa, né? Pra armá-lo o cavaleiro. E é nesse momento que a loucura do Quixote começa a distorcer a realidade não só para ele, mas para todo mundo ao redor dele. Mas, bom, toda essa loucura idealista do Quixote seria insustentável sem alguém para, literalmente, ajudar ele a se levantar depois de uma surra. Sem dúvida. E essa pessoa é, claro, a outra metade dessa dupla icônica, Sancho Panza. Ah, Sancho, ele é o nosso pé no chão, o contraponto perfeito. Totalmente. E tem um diálogo maravilhoso sobre comida que resume tudo. Don Quixote, no seu idealismo, diz que os cavaleiros andantes quase não comem, que vivem da brisa e das memórias de suas amadas. Enquanto isso, Sancho está firmemente ancorado na realidade da fome, se queixando de qualquer dorzinha no estômago. e as ambições dele são o espelho disso. Don Quixote busca a glória imortal, a honra, o reconhecimento da sua amada Dulcinea. Já o Sancho, quando é convidado para ser escudeiro, faz as perguntas que qualquer um de nós faria. As perguntas práticas. Exato. Ele quer saber quanto ganhava o escudeiro de um cavaleiro andante naqueles tempos e se o pagamento era por mês ou por dia como servente de pedreiro. Ele é o pragmatismo em pessoa. Sim, mas o interessante é que ele não é só um materialista simplório. O texto deixa claro que ele sabe que o amo tem uma total falta de juízo. Ele sabe que o Quixote é louco. Ele sabe, mesmo assim ele embarca na aventura, por quê? Porque ele acredita ou quer acreditar na promessa de recompensa. O governo da ínsula. O governo de uma ilha, exatamente. Então o Sancho também está escolhendo viver uma ficção. A ficção de que ele pode se tornar um governador. Ele é cínico e crédulo ao mesmo tempo. E com o tempo essa convivência começa a mudar os dois. O Sancho começa a absorver a linguagem e o mundo do Don Quixote. Sim, o próprio texto menciona que o Don Quixote às vezes ficava pasmo com a melhora no discurso do Sancho. Apesar de que logo depois ele caía de novo, né? Sim, embora logo em seguida ele geralmente caísse do topo de sua tolice no abismo de sua ignorância. Mas é uma via de mão dupla. Como assim? O Sancho começa a falar com provérbios mais refinados e o Don Quixote, por sua vez, é forçado a lidar com a realidade crua que o Sancho constantemente lhe apresenta. Eles se equilibram, sabe? Entendi. O Sancho pode até parecer o simplório, mas muitas vezes é ele quem está no controle, usando a lógica do mestre a seu favor. A dinâmica deles é bem mais complexa do que só o louco e o esperto. E essa complexidade, essa ideia de que o Quixote não é apenas um bufão, fica claríssima em certos momentos. A loucura dele é seletiva. Muito seletiva. E talvez o melhor exemplo disso seja quando ele para de lutar com moinhos e começa a filosofar. Como no famoso discurso sobre as armas e as letras. Sim, esse discurso é um momento de clareza impressionante. É um debate filosófico clássico da Renascença. O que é mais nobre, a vida do guerreiro ou a do estudioso? Certo. E o Don Quixote, o suposto louco, defende sua posição de forma incrivelmente articulada. Ele argumenta que o objetivo final das armas é alcançar a paz. A paz. Que ele descreve como o maior bem que os homens podem desejar nesta vida. E ele não fica só na teoria. Ele descreve com detalhes a dura realidade do soldado, a pobreza, a fome, o frio, o perigo constante da morte. É um argumento tão bem construído. É perfeito. Que o texto faz questão de ressaltar que ele o desenvolveu de modo tão lúcido. Naquele momento, ele não é o cavaleiro maluco.
Ele é um intelectual. E isso nos leva a uma observação crucial que o próprio narrador faz sobre ele. Fora dos assuntos de cavalaria, o Dom Quixote argumenta muito bem e mostra ter uma mente clara e serena. É um interruptor. É um interruptor. A loucura dele é ligada apenas para o que se refere ao seu ideal. Em outros temas, ele é um homem culto e inteligente. E é isso que o torna um personagem trágico, não apenas cômico. Com certeza. A gente não está rindo de um tolo completo, a gente está vendo um homem brilhante, aprisionado por uma única e grandiosa obsessão. Então, depois de analisar tudo isso, o que Dom Quixote realmente nos diz? Começa como uma piada, uma sátira aos romances de cavalaria, mas se transforma em algo muito mais profundo. Sim. É uma exploração sobre idealismo, sobre como a gente cria nossas próprias realidades e, talvez, sobre o perigo e a beleza de levar as histórias a sério demais. Exatamente. Ele literalmente tenta viver as histórias que leu, forçando o mundo a se dobrar à sua narrativa. E ele fracassa, de forma espetacular e comovente. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai além daquela pergunta clássica de quem é o verdadeiro louco. E qual seria essa reflexão? A grande provocação do Cervantes para mim não é sobre quem é louco, mas sobre como todos nós, sem exceção, escolhemos as nossas próprias ficções para viver. Dom Quixote escolheu a ficção da cavalaria andante. Sancho Panza escolheu a ficção de que se tornaria governador de uma ilha. O estalajadeiro escolheu a ficção da diversão momentânea. E nós? A obra nos força a olhar para dentro e perguntar: qual é a ficção que guia a nossa vida? Seja ela uma ambição de carreira, um ideal político, um código moral. E quão diferente, no fundo, essa nossa ficção é da loucura de Dom Quixote.